Então, muito bem, o que a gente tem para hoje? Minha proposta é que a gente pense um pouquinho como é que a gente pode empreender em vários aspectos da nossa vida. Quando a gente pensa em empreender, a primeira coisa que vem na cabeça é abrir um negócio. E eu quero mostrar para vocês que a gente pode ir muito além disso e fazer outras coisas de forma diferente. O desafio para a gente hoje é esse. Então, o meu convite é que enquanto eu estiver aqui falando, conversando, que vocês se revisitem, que vocês façam a autoavaliação, a autorreflexão. O pessoal que já passou por treinamento comigo sabe como é que eu funciono, né? Eu trago isso para a mesa justamente para a gente pensar um pouco e ver assim, o que eu tenho a ver com tudo isso. Né? E talvez assim, algumas coisas façam mais sentido para algumas pessoas, no aspecto profissional, por exemplo. Talvez para outros faça mais sentido no aspecto pessoal. Mas o que vale, gente, é que a gente saia daqui com a sensação de que valeu a pena estar aqui e que a gente aproveite esse momento, já que a gente está sentado aqui mesmo, a gente não tem mais para onde correr porque está chovendo lá fora. Então vamos fazer esses 40 minutos um espaço agradável, que realmente a gente aproveite esse momento, tá? Então, muito bem, vamos ver se funciona aqui. Prazer, eu sou a Neuza. Queria contar assim que eu sou um pouquinho rapidamente sobre mim. Sou psicóloga. Há muitos anos já trabalho com desenvolvimento de pessoas. Eu amo fazer isso. Acho que entendo que não tem outro caminho para as pessoas serem melhores se elas realmente não pararem para fazer essa pausa e realmente avaliarem o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir. Então, já estou nessa estrada aí há mais de 20 anos, trabalhando com treinamento, com avaliação, com coaching, e eu acredito firmemente que as pessoas podem melhorar. É um trabalho fácil? Não. E também acho que não é de curto prazo, mas é possível. Quando a gente quer, é muito possível a gente buscar essa evolução. Então, ali aparece a minha família, né? Amo a minha família, sou apaixonada por eles, pelo meu marido. Adoro viajar e vou contar para vocês o porquê. Porque quando a gente viaja, a gente sai da rotina, a gente enxerga sobre outras perspectivas, sobre outros ângulos, e a gente entende que nós somos mais um nesse universo grande, imenso, e que apenas somos diferentes. Né? Culturas, pessoas... Conhecemos, né, pessoas com culturas diferentes, com hábitos diferentes, e a gente aprende que isso faz parte do jogo da vida, né? Então, falando um pouquinho sobre isso, até eu queria trazer assim, qual é a premissa, né, que eu tenho, que também vai ajudar nessa conversa aqui. Gente, nós somos pessoas totalmente diferentes. Eu tenho certeza que se eu fosse lá trabalhar com vocês, eu teria que começar do zero e teria que aprender o que vocês fazem. Então, eu estou aqui apenas para compartilhar aquilo que eu sei, né, aquilo que eu me propus a estudar, enfim, a entender um pouquinho melhor. E queria dizer para vocês que nós somos, não tem melhor, não tem pior, não tem aquele que sabe mais, que sabe menos. A gente está aqui para trocar e vamos aproveitar para fazer isso de uma forma bastante descontraída. Muito bem, eu tenho um desafio inicial para vocês. E vamos ver quem é que se desafia a vir comigo. Tem alguma coisa atrás aqui do palco, atrás dessa cadeira aqui, ó. Eu quero perguntar quem é que se desafia a ir ver o que tem lá. Vamos lá. Quem mais? Só ela? Vai lá, vai lá, vai lá. Tá curiosa? Essa é uma característica importante. Quem mais, gente? Só ela se desafia? Vamos, levanta, vai lá. Não tira, não mostra para ninguém, pode voltar. Você já sabe o que é? Pode? Quem se desafia, gente? Aí lá ver o que é? Você gostou do que você viu? Quem mais? Vocês não estão curiosos para saber o que é? Faz sentido o que você viu? Não estão curiosos, gente, para saber o que é? Vocês só vão saber se vocês forem lá dar uma olhada. E aí? Quem que se desafia a ver o que é? Doutora Roseli, vamos lá ver o que é? Viram, meninas? Faz sentido? Faz sentido? Ainda não caiu a ficha. Calma, vai fazer sentido. Faz sentido? Já vou falar sobre isso. Faz sentido? Quem não viu e quer saber o que é?
Larissa, vai lá então, vê e traz pra gente, por favor, o que tem lá. Traz para nós, por favor. E mostra aqui, ó, bem... Muito bem. Então, assim, ó, gente, quando a gente fala assim do empreender, mesmo aquela pessoa que tem a audácia, a coragem de abrir o seu próprio negócio, ele tem uma capacidade de se movimentar de uma forma diferente. E isso a gente chama de iniciativa, né? Que é ter a coragem de sair de onde você está para fazer um movimento diferente, né? Ação, esse movimento de alguma forma faz com que a gente saia de um ponto e parta para outro. Existe N nomes. Eu queria alinhar com vocês a questão do conceito. A gente pode chamar de empreendedorismo, a gente pode chamar de iniciativa, a gente pode chamar de proatividade, a gente pode chamar de protagonismo. Eu particularmente adoro esse termo, né? Ser protagonista. Quando você é protagonista, você se coloca à frente da situação, não como coadjuvante, não alguém que está ali como participando daquele processo de uma forma passiva, e sim de uma forma ativa. Então, a primeira coisa é a gente pensar como é que nós estamos nos posicionando na nossa vida. Como é que a gente se coloca diante das situações no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Nós temos essa iniciativa? A gente tem a audácia, a coragem de ir lá e fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e na hora que precisa ser feito? Né? Como é que é isso? Como é que é esse meu movimento? Então, vocês não precisam me responder. Façam a autoavaliação, né? Façam vocês algumas ponderações. Como é que eu me coloco diante desse cenário que eu me encontro, da minha vida pessoal, da minha vida profissional? Então, eu olho para o meu trabalho como? Né? Eu chego lá e eu me coloco realmente como protagonista de uma situação? Eu vou lá e eu ajo, eu faço alguma coisa diferente? Ou eu faço sempre a mesma coisa, entro numa rotina e faço aquilo que me pedem, entrego apenas o básico, aquilo que é do meu escopo e não faço e não vou além disso? Porque quando a gente fala de tudo isso, e tem atitude ali também, eu falo disso aqui, ó, de ser reconhecido por alguém que faz as coisas acontecerem. Uma pessoa que é empreendedora, uma pessoa que tem atitude, uma pessoa que é protagonista, ela não espera a coisa acontecer. Ela faz acontecer, ela faz as situações, os momentos acontecerem da forma que ela quer, do jeito que ela quer. Às vezes nem tudo acontece da forma que a gente quer, porque tem um contexto, né? Tem outras situações que também interferem. Mas a partir do momento que eu me coloco dessa forma, como é que as pessoas me enxergam? Né? Será que eu sou alguém que faço a diferença no meu trabalho? Né? E aí eu tenho um convite para vocês pensarem assim. Você fez alguma coisa que realmente te desafiasse nesses últimos tempos? Alguma coisa que te deu frio na barriga? Que dissesse, caraca, será que eu vou dar conta disso aí? Será que eu tenho condições? Né? Porque é isso que nos move. Né? Para eu empreender, eu vou precisar me desafiar em alguns momentos. E muitas vezes eu vou precisar fazer coisas diferentes. Vocês se desafiaram? Então pensem. E aí quando eu falo sobre essa questão, eu já vou trazer algumas situações para vocês vão ver alguns cenários. Mas o fato é assim, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de cozinhar. Ok. Mas e aí, o fato de não gostar de cozinhar impede você que você vá e você aprenda alguma coisa diferente? Tudo bem? Esse é o ponto. O que a gente pode fazer de diferente que vai de alguma forma fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua? Até aqui tá ok? Muito bem. Que é mais ou menos isso aqui que eu achei uma graça. Vocês devem ter recebido via WhatsApp. Esse menininho aqui, ó, desde cedo mostrando para que ele veio. Ele não deve ter mais do que 1 ano e meio, mais ou menos. Mas olha a capacidade de ação desse menino, gente. Ele se coloca na frente da situação e vai e bota o saco, sei lá, se é de açúcar, de arroz ou de trigo na cabeça e vai embora. E dá gosto de ver, porque é uma pessoa que vai atrás, que faz e que age. Mas brincadeiras à parte, vocês devem ter visto, né? Eu gosto demais dessa daqui. Eu vou passar para vocês, dá uma olhada, pode deixar rolando, na capacidade de protagonismo. Ela se sente, né?
Não é uma graça? Isso, quando a gente fala assim de empreender, passa por uma questão da segurança, né? Da gente ter autoconfiança, da gente dizer, cara, eu dou conta. Pode ser o baita desafio que vier, mas eu vou lá e eu vou abraçar isso aí, eu vou fazer acontecer. Então, quando a gente vi essa menina, eu falei, cara, essa é um exemplo de protagonismo. Ela se sente, ela diz, eu não estou nem aí se vão rir, se vão achar que eu estou fazendo alguma coisa diferente aqui. Isso é protagonismo. E aí, eu tenho algumas provocações para vocês. Porque daí, assim, se a gente está pensando como empreender em vários aspectos da nossa vida, vamos pensar nessas questões aqui, ó. Quem é que de vocês, no último mês, se propôs a ajudar alguém? Sabe? Viu que algum colega lá está se batendo, está sobrecarregado, e você precisa de ajuda? Né? Ou você quer que eu faça para você? Né? E trouxe isso para ti. Você trouxe isso. Quem é que fez isso? Isso é uma forma de protagonismo. Você lembra de ter economizado dinheiro? Ter o dinheiro da empresa, né? Porque gastar o dinheiro da empresa é mais fácil que gastar o nosso, né? Mas você se colocou dessa forma, porque quando a gente faz isso, a gente está pensando no coletivo, né? A gente está pensando no entorno que nós estamos. Você abriu alguma oportunidade? Você escutou alguém falar alguma coisa e disse, nossa, isso aí pode ser legal aí para o nosso negócio, né? Aconteceu recentemente comigo, da gente estar nessa era digital, e eu assisti alguém falando no passado sobre as novas gerações. E aí o caminho é ensino digital, né? Ensino à distância. E eu falei para minha sócia Tati, que faz um trabalho com a Emos aí muito bacana, Tati, precisamos entrar aí nessa esfera, né? Não é muito a nossa praia, mas a gente precisa entrar, porque ali estava uma oportunidade de negócio. Em abril desse ano, estamos lançando o primeiro EAD da Ascender é a minha empresa, que trabalha com desenvolvimento, para o mercado, já olhando essas gerações futuras e já olhando um cenário diferente, que daqui a pouco o pessoal quer entrar nesse universo. Então, será que a gente fez isso em algum momento? E olhando para o nosso negócio, o que eu faço, né? Da minha área, o que eu poderia fazer diferente? Entende? Então, assim, esse é o convite, olhar para o negócio de vocês. Será que eu estou fazendo isso? Eu estou ligado no que as pessoas estão precisando, no que elas estão querendo, no que elas estão dizendo? Você pensou de uma forma diferente? Você se desafiou a pensar assim, cara, e se? E se eu fizesse isso? Sabe? Pensem sobre isso. Melhorou um processo? Tem muito processo que não precisa ser feito, que pode ser otimizado. Tem planilhas que podem ser melhoradas. Isso é iniciativa. É olhar para dentro e eu ver o que eu preciso melhorar. E aí eu abro o leque e eu começo a me comportar de uma forma diferente. E eu começo a ter mais ação, a mais movimento, a mais atitude, né? Entregar esse algo a mais. As pessoas dizem, gente, que as pessoas não são insubstituíveis, né? E eu, de fato, acredito nisso. As pessoas, de fato, não são insubstituíveis. A gente vai lá, contrata outro, coloca no lugar, ciclo da vida. Mas tem pessoas que fazem muita falta. Muita falta porque elas faziam alguma coisa diferente. Elas entregavam o algo a mais. E essas pessoas deixam um legado. Elas são lembradas por alguma coisa que elas fizeram de diferente. E vocês? Serão lembrados pelo quê? O que as pessoas dirão a respeito de vocês? Porque essa história já está sendo construída. As pessoas já falam alguma coisa a respeito de nós, é ou não é? Né? Já existe essa relação. E é isso aqui, né? É como eu me coloco diante da minha vida, do meu trabalho, da minha vida pessoal, né? A gente está no Dia das Mulheres, mas tem uns casais aí, uns homens, né? A gente pensa assim, às vezes a gente sempre faz as mesmas coisas, né, Daisy? Vai, janta e segue uma rotina. Quando que a gente se desafia a fazer alguma coisa diferente? Não, amor, hoje a gente vai ousar. Vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Sei lá o que é. Cada um na sua loucura. Mas quando que a gente faz isso? Sabe? Para justamente se desafiar a fazer coisas que nos provoquem, que nos tirem da inércia e que nos motivem a pensar de uma forma diferente, né?
Trouxe alguns exemplos para vocês. Isso aqui é uma situação clássica, não sei se acontece na Emos, tá, Vânia? Mas se não acontecer, pode acontecer em qualquer outro ambiente. Situação 1, faxineira não veio, clássico. Já viveram isso? Provavelmente em algum momento, eu já vivi isso também. Temos algumas opções de como a gente pode se comportar diante desse cenário. Alternativa A, deixo como está. O problema não é meu, não tenho nada a ver com isso. Posso agir dessa forma? Posso, é uma alternativa. Situação B, reclamo da faxineira, porque é faxineira, porque ela não vem, porque não sei o que lá, tá. E reclamação, você sabe como é que é, né? É um processo negativo enorme. E quando eu entro na reclamação, eu infernizo a vida de todo mundo, principalmente quem está do meu lado. Mas eu posso resolver agir de uma forma diferente. Posso pensar o seguinte, realmente, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não é o meu papel, eu não preciso fazer isso. Mas espera aí, não me custa passar um pano aqui, varre ali, dá uma geral, dá uma maquiada, só para não ficar ruim. Eu empreendo quando eu faço isso. Entende? Isso é iniciativa. Né? E quando as pessoas agem dessa forma, como é que a gente olha essas pessoas? A gente ama essas pessoas. Elas se tornam indispensáveis para a nossa vida. Né? A gente gosta desse tipo de pessoa. Não aquela que começa a reclamar. Né? Não, isso não é problema meu, isso não é comigo. Não tem nada a ver com isso. E tem aquele ainda nenhuma das alternativas, né? Que não se viu ainda nenhuma do cenário ainda. Muito bem, como a gente está no âmbito empresarial, eu trouxe mais uma situação que pode acontecer ou se já não aconteceu com alguma empresa. Passamos por uma crise, né? Lá em 2016, uma crise violenta. Como é que a gente se comporta diante desse cenário? As mesmas situações da alternativa anterior. O problema não é meu, da empresa. É a empresa que se vire para resolver como é que ela vai dar um jeito na crise. Enfim, o salário no final do mês tem que pingar na minha conta e eu não me interessa como vai acontecer isso. A alternativa B, reclamo da empresa. Como é que a empresa chegou nesse nível? Como é que ela não se preparou para passar por esse processo? Mas eu posso também começar a pensar em alternativas para ajudar a empresa a superar esse momento. Porque tem coisas que eu posso fazer. Eu posso apagar a luz, eu posso rever custos, eu posso, enfim, criar N formas para reverter esse cenário. Posso ou não posso? E isso é iniciativa. Isso é a capacidade de empreender. Esse exemplo aqui eu já vi acontecer, já vi de perto. Você teve a oportunidade de presenciar um cliente reclamando do atendimento de um colega. Isso é clássico, pode acontecer com vocês. O que vocês fazem diante desse cenário? Vocês podem dizer, nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Tarda, mas não falha. Torcendo para que a colega, ou enfim, ou sei lá, quem seja a pessoa caia. Né? Ou eu posso dizer assim, ó, cara, isso não é comigo não. Né? Finjo que eu não escuto, deixa passar, que isso aí... Ou você pode olhar para essa situação e pensar assim, cara, isso está acontecendo na minha empresa. É a imagem da empresa. E eu faço parte dessa empresa. Porque o meu sobrenome é esta empresa. Eu sou a Neuza da Ascender. Eu sou o Kelson do Emos, eu sou a Larissa do Emos, enfim, Ecomax ou Shopping Neumarkt, eu tenho essa bandeira. Então, o que eu quero que digam dessa empresa? É a relação que eu vou construir com eles. Então, eu posso pensar o que eu vou fazer com essa informação. Eu posso pensar como é que eu posso contribuir para esse cenário mudar assim. Porque eu tenho a ver com isso. Né? A forma como eu vou conduzir, como é que eu vou pegar essa informação, como é que eu vou levar isso adiante, tem a ver com a capacidade de protagonismo. Então, são alguns exemplos. Mas vamos para outros. Estava pensando aqui, estava falando para as meninas que esse ano... A gente sempre se propõe, né, fazer coisas diferentes. Mas esse ano eu pensei assim, eu quero fazer coisas mais diferentes ainda. E eu fui participar lá de um workshop, lá no Neumarkt, já faz um tempinho, sobre o uso de cores nas roupas. E a menina, a moça que falou, que é a Lilian, que foi maravilhosa, ela me convenceu que é possível usar colorido e ficar muito bem.
Eu não estou usando ainda porque eu não comprei todas as roupas que eu preciso na vida. Todos os azuis, todos os rosas, todos os verdes. Mas eu fiquei com muita vontade de sair comprando tudo. E eu vou me desafiar a me vestir de colorido. Não foi hoje, mas eu vou fazer. Outra coisa, gente, quem gosta de cozinhar aí? Cozinham bem assim? Tá. Eu não cozinho grandes coisas, né? Vocês viram ali que eu me arrisco na cozinha, sou doceira nas horas vagas, mas não sou assim, não me acho assim grandes expoentes na cozinha, mas eu me arrisco. Ano passado, a minha cunhada me convidou para participar de um curso de culinária funcional, não. Vegetariana, não. Tem outro nome. Vegana. Obrigado. Olha aí, eu gostei tanto que culinária vegana. Alguém já fez um curso de culinária vegana? Muito bem. Quando ela me falou, eu fiz essa cara. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer lá? Eu adoro carne. Sou carnívora. Não vou largar essa vida aí para entrar nesse universo. Mas ela disse assim, mas vai que tu aprende uma coisa diferente. Vai que tu faz alguma coisa diferente. Ela me convenceu, passamos o final de semana, aprendi a fazer pratos à base de culinária vegana, achei um espetáculo e hoje, quando eu não tenho ovo em casa, eu não me aperto. Eu consigo sobreviver sem ovo. E já fiz coisas maravilhosas e é uma forma de você quebrar o paradigma e você pensar que dá para fazer de outras formas, né? Então, são alguns exemplos, né, gente? Quando a gente está falando de empreender, cara, a gente pode... O universo é infinito, as possibilidades são infinitas. O que eu quero que vocês saiam daqui muito convencidos é que tem muito a ver com a nossa atitude, né? Com o nosso comportamento. É a forma como eu me coloco diante das situações, o quanto eu me desafio de fato aí em frente. E aí eu gosto muito disso aqui, né? Que quando a gente pensa assim, ó, na maioria da população, e nós nos incluímos aqui, 70% é estatística, tá? 70% da população vive dentro de uma rotina que a gente chama de zona de conforto. 70% é perfil, é característica. As pessoas gostam de fazer as mesmas coisas, de ter rotina. E ter rotina é importante, é saudável, né, para o equilíbrio, para nossa segurança. Mas muitas vezes a gente vê essa mentalidade de fazer as mesmas coisas pela perspectiva assim, ó, da sobrevivência, o trabalho é para pagar as minhas contas, né? Às vezes não vislumbra grandes perspectivas. É muitas vezes igual à maioria. Então a gente está entrando muito numa linha do quê? Às vezes eu tenho medo de fazer algumas coisas de uma forma diferente. Às vezes eu tenho medo de opinar alguma coisa ou dizer algumas coisas que eu penso para a gente mudar algum cenário. E aí a gente começa a entrar dentro daquilo que a gente diz que é uma zona de conforto. É viver dentro da minha realidade, daquilo que eu estou acostumado. E é aquela síndrome do sapo escaldado, que a maioria de vocês devem conhecer, o sapo, quando ele é colocado numa panela de água fria, e você esquenta a água aos poucos, ele morre literalmente trucidado pela água quente, porque ele não percebe a mudança de temperatura. Então, é a síndrome do sapo escaldado. Então, o que acontece? Se você pega um sapo e joga ele dentro de uma mesma panela de água quente, o que vai acontecer com o sapo? Ele vai saltar. Por quê? Porque ele sente a mudança brusca de temperatura. E a zona de conforto é aquilo que a gente se acostuma. Então, a gente se acostuma, a gente vai levando. E aí, quando a gente vê, a gente vive todo dia a mesma coisa, da mesma forma, e assim por diante. E aí, gente, apenas 30% da população, ou seja, é muito pequeno ainda, a gente tem muita margem para trabalhar isso aqui, a gente diz que estão numa zona de esforço, né? O que é o esforço? É eu parar para fazer o que eu chamo de esforço adicional. E às vezes, fazer coisas que eu não estou acostumado. É eu me desafiar a pensar ou aprender coisas que eu não sei. Né? Eu quero emagrecer. Legal. Mas qual é o teu esforço para emagrecer? Você vai ter que fechar a boca, você vai ter que malhar. Cara, é um esforço danado e é chato pra caramba. Mas às vezes é necessário. Isso é o esforço. Então o esforço diz assim, ó, que eu preciso sim olhar as mudanças como algo que está aí, vai acontecer e eu preciso abraçar isso. Ou eu entendo que a mudança é o caminho e eu estou fora.
Eu sei o que eu quero, eu sei qual é o meu objetivo, eu persigo os meus sonhos, eu sou persistente, eu vou atrás. Exploro coisas novas, eu me desafio a pensar, né? E eu exercito uma coisa que se chama reconhecimento e gratidão. Eu agradeço pelas coisas que aconteceram na minha vida, coisas boas, coisas ruins e assim por diante. Muito bem. E aí a gente chega no como. Isso aqui, gente, eu não tenho muito claro se é tudo isso aqui mesmo, se é menos, mas a gente abre e às vezes a gente não diz para as pessoas o como. E eu quero trazer como para vocês. Como a gente pode fazer isso? Porque são coisas que eu realmente acredito. Primeira coisa, acredite no seu potencial. Não adianta eu já acordar com a sensação que não vai dar certo. Eu vou fracassar, eu não dou conta, eu não tenho condições. Porque você realmente não vai dar conta. Então, traga isso para você, diga, eu tenho condições, eu vou aprender, eu posso até errar, que faz parte do jogo, não tem problema, mas eu vou aprender com erro e eu vou adiante. Acredite em você, né? Se eu não fizer isso, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer esse passo adiante. Lembrem da menina, ela acreditava ou não acreditava, né, no potencial dela? Tá? Se você não mudar a sua cabeça, nada muda. A mudança, ela começa com a gente. Mude a sua cabeça. Olhe para você e diga, o que eu tenho a ver com isso? O que eu preciso mudar? Então, se desafie. Pense diferente. O que você tem a ver com isso? Agora que eu vi que está claro ali, mas eu vou falar para vocês. Isso é que eu gosto muito. Às vezes, a gente está tão na rotina do dia a dia que a gente não para observar o que está acontecendo no nosso entorno. A gente está em processo automatizado. E muitas vezes a gente não se observa fazendo, ou falando, ou dizendo, e é sempre a mesma coisa. Parem, pensem. Já dizia o Henry Ford, a parte mais difícil do trabalho é pensar. Por isso que poucas pessoas fazem isso. Mas pensar é muito importante. Parem, analisem, observem o que está acontecendo ao entorno de vocês, o que está acontecendo no mundo. Sabe? Essa observação faz com que você pense diferente, tenha os insights, venham algumas questões que podem ser melhoradas. Façam isso, que daí é só assim que a gente consegue melhorar. Converse com as pessoas, pergunte, curiosidade. Não falei antes? A curiosidade levou vocês a irem lá ver o que era? Façam isso. Converse com as pessoas. Nessa conversa, alguém vai te contar alguma coisa, alguém vai te dizer alguma coisa, também vai ajudar nesse processo. Faz sentido, gente, até aqui? Saia da zona de conforto. Procura desafio no teu trabalho. Se você está vendo que você está fazendo sempre a mesma coisa, vai lá no teu chefe, vai lá no teu coordenador e diz assim, chefe, o que eu posso fazer de diferente? Eu quero desafio, eu quero uma coisa diferente. Me desafia. O que você acha que eu posso contribuir? O que você acha que eu posso fazer diferente? Vai lá. E no teu dia a dia, né? Puxa, eu quero emagrecer, então vai para a academia. Talvez tenha que levantar às 5 da manhã, ou tenha que chegar às 10 horas da noite em casa. Ou você vai, enfim, aprender alguma coisa diferente. Mas saia da zona de conforto, porque se você ficar aqui, o mesmo resultado você vai ter. Então a gente diz assim, que é insano, nós queremos resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. No mínimo, a gente precisa fazer diferente. Prepare-se. Aprenda o que você não sabe. Eu não fui fazer a culinária vegana? Bora? Quem é que está nessa? Talvez você não seja a praia de vocês, mas o fato é esse. O que vocês se desafiam a fazer? Às vezes, a gente acha assim, que precisa de grandes investimentos, né? Precisa fazer formação e não sei o que lá em Harvard. Não, tem muita coisa boa na internet, tem muito livro bom aqui no Sebo, tem muita coisa boa rolando e que a gente pode se inteirar e pode aprender. Tem tanto editorial, é assim que chama? Como é que se fala? Esses pessoais tutoriais, né? O pessoal ensina a fazer, tem muita coisa rolando na internet. Então, assim, a gente só tem que ter discernimento para aprender coisa que vale a pena, né? Que vai nos fazer acrescentar. E eu queria terminar com esses dois aqui. Gente, reclamação, zero. Vocês gostam de conviver com pessoas que reclamam? Vocês gostam de conviver com aquela pessoa que você pergunta e aí já vem o muro das lamentações? Você foge dessa pessoa.
E aí você não pergunta como ela está, porque você já sabe o que ela vai dizer. Porque ela tem como reclamação uma filosofia de vida. E não é que a gente não possa reclamar, porque ela, pelo amor de Deus, eu sou humana que nem vocês, e a gente reclama. A gente não pode fazer disso uma filosofia de vida o tempo todo, o tempo inteiro, infernizar a vida das pessoas e fazer disso a minha forma de atitude diante da vida. A reclamação é reativa, ela não é ativa. Quando eu reclamo, eu não busco solução. Então, assim, aconteceu, vai lá e resolve. E aí depois você para pensar o que você tem que fazer antes para não acontecer novamente. E último ponto, assim, toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, vai ter um motivo pelo qual ele aconteceu. As coisas boas e as coisas ruins. Quando a gente acontece as coisas ruins, que a gente consiga olhar para isso como uma forma de aprendizado. Por que aconteceu isso comigo? O que eu precisava aprender com isso? E aí eu olho para isso como um aprendizado, né? Eu olho o lado positivo. Isso aconteceu. Que saco que aconteceu. Mas eu precisava passar por isso. E eu olho isso como uma superação, como uma capacidade da gente se reinventar. Que é mais ou menos o que eu vou trazer para vocês, que é isso aqui, né? Para fechar tudo assim do ser perseverante. Eu falei antes, né? A gente pode errar. Às vezes as pessoas vão dizer assim, não, a tua ideia não é legal. Nossa, mas lá vem a Neuza metida de novo aí, querendo, né? Mas a gente tem que continuar, né, nesse caminho, porque o processo ele é muito contínuo, né? Ele é muito constante. Então eu queria trazer um vídeo para vocês que eu amo de paixão, que se chama Festa nas Nuvens. Talvez alguns já tenham assistido. Ele vai fazer um resumo de tudo que a gente conversou aqui. E é muito bacana, tá? Então vamos, rapazes, por favor. Vamos dar uma olhada nesse vídeo que é muito lindo. Festa nas Nuvens. Vocês vão entender o contexto e vai fazer sentido. Quanto tempo eu tenho? 10, 1. Baita desafio, hein? Despenou todo, coitado. Aí ele volta. Coitado, cansado, caindo as penas. Que vem pela frente, né? Aí ele olha para o lado, vê que tem outras coisas mais fáceis, né, do que a dele. Por que ele tem que ficar com a parte mais difícil? Cada vez mais despenado, coitado.
Um tubarão? Não. Será que ele fugiu, gente? Faz sentido? O que ele fez? Cara, isso aí é para mim. A gente não vai aprender com jogo fácil, com aquilo que é fácil de fazer. A gente vai aprender com a dificuldade, a gente vai aprender com o desafio. E quando ele viu que o desafio dele era maior do que o outro, o que ele foi fazer? Ele se preparou para isso. Então, peraí, isso é para mim? Então vamos lá. Vou me armar aqui, vou me encorajar, vou me empoderar e vou embora. Que é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. É aquilo tudo que a gente falou antes. Se empoderem, acreditem, se preparem e vão embora, sabe? O que vier para você, mata no peito, vai lá. Eu não sei, meu Deus, me deram para fazer uma apresentação para a diretoria, eu não sei mexer em PowerPoint. Aprende, vai ver um tutorial lá. E como é que vai ser falar na frente deles? Aprenda. Talvez o primeiro não seja lá grandes coisas, mas no segundo você vai melhor, no terceiro vai melhor ainda. Vai chegar um belo dia que depois de treinar muito, você está muito bom naquilo. Não? Pode ser que seja um desafio constante. Mas o legal é isso, gente. As meninas me perguntaram assim, Neuza, tu estás com frio na barriga de falar em público? Eu disse sempre. O dia que eu perder o frio na barriga, eu perco o brilho no olho. Porque eu não sei se vocês vão gostar, eu não sei se vai agradar, eu não sei se vai fazer sentido. Cada público é um público diferente. Mas se eu não vier e não fazer, eu nunca vou saber. E esse é o barato da nossa vida. A gente nunca vai ter a resposta. A gente sempre vai ter que se lançar para o desconhecido. E eu queria encerrar, e o tempo está encerrando, dizendo que eu não sei se vai dar para ler, mas isso aqui é uma coisa que eu piamente acredito, depois de todos os mais de não sei quantas pessoas que já passaram por avaliação de potencial comigo, ou coaching, ou treinamento, que o maior erro que a gente comete na vida é achar que a nossa carreira pertence à empresa. É achar que, como diz lá, a gente trabalha para as empresas. Nós trabalhamos para nós. Nós temos uma marca. Nós somos uma empresa e todo dia a gente faz com que a empresa queira ou não ficar conosco. Então, gente, lembrem que vocês são uma marca. Nós temos um nome, um sobrenome e nós temos características. Pensem nisso e se tornem protagonistas da carreira e da vida de vocês. Porque a gente, não só a empresa, na relação pessoal, a gente faz com que o nosso parceiro, a nossa parceira, queiram ficar todo dia conosco. É ou não é? A gente faz com que a relação seja boa todo dia. Não é assim? Porque a gente se reinventa, a gente pensa e a gente sempre está trabalhando para isso. E último recado. Faça sobretudo por você. Não faça pelo outro. Faça porque você quer. Você pode melhorar. Você pode crescer. Você pode aprender. Você pode evoluir. Porque a gente faz por nós. A motivação não está fora. A motivação ela é interna. É porque eu quero. Faça por você. Muito bem, gente. Então, para dizer meu recadinho final aí, a gente vive esperando que as coisas mudem. A gente espera que as pessoas mudem, que os outros mudem, que o chefe mude, que o colega mude, que o marido mude, que a esposa mude. Mas um belo dia a gente percebe que
Quando a gente muda, tá tudo certo. Aí talvez não precise mudar. A mudança, ela é nossa. É eu preciso operar e fazer algumas coisas diferentes. Que nosso dia seja todo dia. Nós temos homens na plateia, mas um feliz dia, né, para nós. Eu acredito que se a gente tem um dia, é porque a gente precisa batalhar algumas coisas ainda, né? Mas a gente vai chegar lá. Já estamos muito melhores do que há muitos anos atrás. Mas a gente tem uma longa jornada pela frente ainda. E eu acredito que a gente vai conseguir, né? Muito esforço, muita dedicação é possível. E aí o último recado é o seguinte: eu falei para vocês que tem muita coisa na internet bacana. Eu acredito muito nisso. Se vocês quiserem nos seguir, principalmente no Instagram, toda semana a gente publica dicas de comportamento, de filme, de livro, que faz com que a gente possa aprender alguma coisa diferente. Então, se vocês se interessarem, quiserem, fizer sentido para vocês, por favor, nos acompanhem lá, que a gente acredita que a gente pode contribuir para o desenvolvimento de vocês. No mais, o meu muito obrigada, né, por vocês estarem aqui, por vocês virem, e dizer que eu acredito muito nisso aqui, acredito muito nessa, por mais que seja uma conversa muito breve, mas a gente planta uma semente, né? E talvez para alguns faça mais sentido, né? Vocês pensem um pouquinho mais, para outros, não, isso não é para mim agora, mas não faz mal, né? O importante é que a semente está lá, em algum momento ela pode germinar, crescer e a gente colher frutos. Então, um grande abraço, um excelente dia e até a próxima.